Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que você está aqui conosco nesse dia. Eu espero que você possa ser completamente abençoado pela nossa igreja. E faz o seguinte, pega esse link, manda para alguém, para que ele também possa ser abençoado junto com você. E fique aí, que em instantes nossa live vai começar. Convido os irmãos a se colocarem de pé para nós estarmos louvando. Dando graças ao Senhor porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Dê graças a Deus, o Senhor e Rei. Seu amor dura para sempre, pois Ele é bom, nada temerei. Seu amor dura para sempre. Para sempre, louvai, para sempre Deus é fiel, para sempre forte és, para sempre estás conosco, para sempre, para sempre, para sempre. Nascer ao pôr do sol, seu amor dura para sempre, e pela sua graça nós viveremos. Seu amor dura para sempre. Louvai, 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 louvai. Para sempre Deus é fiel, para sempre forte é, para sempre estás conosco, para sempre e sempre. Para sempre Deus é fiel, para sempre forte é, para sempre estás conosco, para sempre e sempre, para sempre. Seu amor dura para sempre, seu amor dura para sempre, seu amor dura para sempre, seu amor dura para sempre. Louvai, 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 louvai. Para sempre tu és fiel, para sempre forte és, para sempre estás conosco, para sempre e sempre. Para sempre Deus és fiel, para sempre forte és, para sempre estás conosco, para sempre e sempre, para sempre. Aleluia. Essa próxima canção vai dizer, vamos cantar e entoar ao Senhor, dizendo quão grande Ele é.
Independente de qualquer problema ou situação, nosso Deus é muito maior. Aquele que mede os céus a palmos, aquele que conta as estrelas e dá nome a cada uma delas. Vamos louvar o nosso amado e grandioso e poderoso Deus. O esplendor do Rei, quanto de majestade, a terra se alegra, a terra se alegra, em potestade e luz, as trevas fugirão ao som da sua voz, ao som da sua voz. Quão grande é o meu Deus, cante assim, quão grande é o meu Deus, todos cantarão. Quão grande é Deus, pra sempre reinarás. Com Ele está o poder, o início e o fim, o início e o fim. O grande Deus e uno, o Pai, o Filho e o Espírito, leão e o cordeiro, leão e o cordeiro. Quão grande é o meu Deus, cante assim, quão grande é o meu Deus, todos cantarão. Quão grande é Deus. Nome sobre todo nome, digno de louvar. Teu coração declara, quão grande és tu. Nome sobre todo nome, digno de louvor. Meu coração declara, quão grande és tu. Quão grande é o meu Deus, cante assim, quão grande é o meu Deus, todos cantarão. Quão grande é Deus, quão grande é o meu Deus, cante assim, quão grande é o meu Deus, todos cantarão. Quão grande é Deus. Bom dia, igreja. Graça e paz. Os irmãos podem se assentar por um minuto. Conforme nós falamos, hoje o nosso culto é um pouco reduzido,
por termos a nossa assembleia no final do culto, então a gente reduziu um pouco as músicas, nós teremos o nosso momento de Santa Ceia também. Mas antes eu queria dar os recados da semana, para a gente relembrar. Na terça-feira, a dona Nina não está muito bem hoje, mas ela me mandou um áudio pela manhã, dizendo que está confirmado, terça-feira, as senhoras se encontram 2h30 na casa da dona Nina. Então, as senhoras, 2h30 na casa da dona Nina, terça-feira. Quarta-feira, nós temos nosso estudo bíblico, então eu convido os irmãos, para vir participar, 7h30, aqui na igreja, quarta-feira. E eu tenho um recado para as crianças, não tão feliz, mas nós vamos ter que cancelar o nosso clubinho hoje, por causa do tempo, está muita chuva, então a gente preferiu, a nossa equipe vai estar um pouco reduzida, uma turma vai fazer o Enem, e outras têm alguns compromissos, então a gente decidiu cancelar o clubinho só esse mês, tá bom? Então nós não teremos clubinho hoje, conforme estava combinado e a gente divulgou por aí, então não teremos o nosso clubinho hoje. E no próximo domingo, em nome de Jesus, estaremos juntos aqui. Eu com a Isa não estaremos domingo que vem, nós vamos ter uma viagem em família, a gente vai tirar os restantes dos dias de férias, então a gente vai viajar com a família toda está aí, os pais da Isa, a Elaine e o Lucas, cunhados, sobrinhos e todo mundo. Então uma alegria muito grande também ter esse tempo em família. Mas é esses os recados, e agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Primeira Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. O apóstolo Paulo nos diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem o pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu no corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. As palavras do apóstolo Paulo são muito claras quando ele diz assim, que o homem examine a si mesmo. A ceia é quando nós olhamos para dentro de nós, entendemos a nossa necessidade de Jesus, entendemos a nossa necessidade, que nós precisamos desse corpo e desse sangue, e também reconhecemos que nós somos pecadores. Então, nesse momento, por um curto período, eu quero que você feche teus olhos, abaixe tua cabeça, você olhe para dentro do teu coração e prepare o teu coração para esse momento. Coloque o teu coração diante de Deus e se examine. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, as nossas vidas. Pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos purifique de todo pecado, de toda impureza. Nós sabemos a necessidade que temos de ter comunhão contigo, de ser salvos pela Tua graça. E
Nós reconhecemos também o nosso estado pecador e pecaminoso, de um coração sujo, de uma mente suja muitas vezes. Mas nós pedimos perdão para o Senhor nessa manhã e pedimos, Deus, que o Senhor renove o nosso coração. Que esse momento não seja apenas uma lembrança, mas que seja algo que nos sare, que nos cure e que nos dê ânimo e força também para continuar a vida junto com o Senhor, Pai. Que o Senhor derrame da Tua graça e do Teu poder sobre esse período de Santa Ceia agora, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar a Dirla e o Luiz para me auxiliar aqui. Edgar e Cleci podem me auxiliar também a servir a Santa Ceia? Os irmãos que vão participar desse momento, que são batizados, que têm plena comunhão com o Senhor, por mais que você não seja membro dessa igreja, mas se você tem uma vida diante de Deus, é batizado e confia em Cristo e entregou sua vida para Jesus, você pode ficar de pé também e participar conosco. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Meu guia, meu protetor, tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei. Me amas, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu,
já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Todos os irmãos que vão participar pegaram? Verso de número 24 diz assim: E tendo dado graças, ele partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Comemos todos juntos em nome de Jesus. E do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beber em memória de mim. Bebemos todos juntos em nome de Jesus. O versículo de número 26 diz assim: Porque todas as vezes que comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Você que acabou de participar desse momento, entenda, você tem uma responsabilidade de anunciar a morte do Senhor até que ele retorne. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos por participar de um momento precioso como esse. Que não seja apenas mais uma coisa que nós fazemos durante o mês, mas que haja uma profundidade no nosso coração, Pai. Que essa ceia nos fortifique, que o teu sangue, o teu corpo nos fortifique, para que a gente continue a semana, o mês, e que isso nos dê força mesmo, Pai. Que isso possa curar o nosso coração, a nossa mente, e que o Senhor nos abençoe e derrame da tua graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, os irmãos vão passar recolhendo. Enquanto isso, eu queria chamar aqui à frente as crianças. Clubinho não tem, mas salinha tem. Vem as crianças aqui pra frente. Vem, Muli. Vem pra cá. Esse é meu sobrinho, gente, esse aí, ó. Vem pra cá. Vem cá, vamos orar. Estenda as mãos para cá, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse ministério, pela vida dessas crianças. Obrigado porque o Senhor tem ministrado o coração deles e a gente vê que eles têm frutificado muito nas famílias, nas casas e por onde eles estão indo. Que o Senhor abençoe, que eles tenham um tempo de salinha abençoado agora e sejam ministrados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir? Pode seguir as crianças. Amém. Aos irmãos que ficam, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios 4, verso de número 20. É um texto muito conhecido, provavelmente você já leu, você sabe dele de cor. Provérbios 4, versículo de número 20. Eu tenho uma missão de ser um pouco mais breve na mensagem hoje, devido à assembleia depois. Eu vou tentar o máximo. Mas eu quero que a gente pense sobre a palavra e pense um pouco sobre ela nessa manhã. Então eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia. Provérbios 4, verso de número 20, nós vamos ler até o 23.
nos diz assim: meu filho, escute as minhas palavras e preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para os que encontram e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mais uma vez o 23, de tudo o que deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procedem fontes da vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que a tua palavra ministre no nosso coração, Pai. Que não seja em aspecto teórico, mas seja uma vida prática, que a gente possa colocar em prática tudo isso que a tua palavra nos diz, porque nós sabemos que na medida em que nós praticamos, o Senhor transforma o nosso coração, Pai. Então eu oro para que o Senhor cuide do nosso coração nessa manhã, liga o nosso coração com o Senhor e que a gente possa ter entendimento daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso corpo, para a nossa composição, nós temos o coração como o principal órgão de todos. Isso é muito fácil para todo mundo. Eu não sei, talvez você já fez algum exame do coração, né? Agora tem o que corre na esteira, né? Lorival fez esse dia, né, Lorival? Diz que o médico falou, tem que parar de correr, você está correndo demais. Né? Teve que até cancelar o exame, porque o Lorival não queria parar, de tanto vigor, né, Lorival? Diz que tá 100% o coração, Claudinho. Diz que tá 1000 ali. Tá bom demais. Mas a gente faz exame, a gente vai para o médico, né, o cardiologista, que cuida do coração. Talvez você já passou por um problema de coração, já precisou fazer uma cirurgia do coração, e o quanto o coração é algo importante na nossa composição física, dentro do nosso organismo. A gente sabe que se o coração parar, não tem mais o que fazer. É morte na certa. Ele é o órgão que, se ele parar, alguns outros a gente ainda consegue viver, consegue adaptar, mas o coração não tem como. Ele parou de bater, automaticamente acabou a nossa vida. E a Bíblia, é interessante a gente olhar que ela fala muito sobre o coração. Em vários aspectos, Deus ele menciona a palavra coração, ele fala sobre cuidar, ele fala sobre escolher pessoas através do coração, não pelo físico, e muitos textos e versículos falam sobre esse órgão chamado coração. Mas é interessante que eles não mostram a importância apenas do órgão físico, como eu falei no começo, mas sim a importância do quanto ele norteia os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas decisões e as nossas ações. Então, quando nós olhamos para o coração, ele tem tanto uma importância física, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o quanto ele tem importância espiritual, social, em tudo que nós fazemos. Desde o sentimento, pensamento, em todos os nossos aspectos, tanto físicos quanto espirituais, o nosso coração é o centro de tudo isso. Guardar o coração, no original, quer dizer observar, vigiar, manter ou guardar. Alguns vão dizer que quando o provérbio está dizendo guarda o teu coração, poderia ser dito assim, pastoreie o teu coração. Cuide muito bem dele, zele muito bem dele, vigie muito bem ele, observe muito bem ele. E como eu disse, talvez um cardiologista você já foi, mas eu queria te perguntar, qual foi a última vez talvez que você avaliou o teu coração? Que você olhou para dentro de você e falou, como que o meu coração está? Não apenas só sentimento, mas na vida de modo geral. E nesse processo da nossa vida, para que a gente guarde o nosso coração, eu queria falar com vocês hoje sobre 3 perguntas que nós poderíamos fazer para nós mesmos, né? Eu quero que você olhe para você nessa manhã, esquece o irmão que está do lado, esquece aquele famoso irmão que não veio, que a mensagem era para ele, que a gente sempre tem essa, né? O irmão não veio, a mensagem era para ele, a mensagem é para nós, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Então eu quero que você olhe para o teu coração, você vai olhar para dentro de você hoje. E para guardar o coração, eu quero que você faça um exercício comigo de 3 perguntas. E a primeira pergunta é, o que nós pensamos? O que nós pensamos? O que o nosso pensamento de fato afeta esse órgão tão importante que Provérbios está dizendo que nós devemos guardar, que é o coração? Provérbios 16, verso de número 1, diz assim, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Esse texto, meus irmãos, ele quebra uma das maiores coisas que é falado nos dias de hoje, que eu acho que é um dos maiores perigos, que muitas vezes as pessoas aconselham as outras, quando ela diz a famosa frase que diz assim, siga o que o teu coração diz. Ou tipo assim, siga o que o teu coração mandar.
Gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Embora o Senhor se manifeste, fale conosco através do nosso coração, a gente precisa entender que é um perigo nós olharmos para o nosso coração e querer seguir ele na maioria das vezes. O autor de Provérbios, ele começa dizendo assim: o coração do ser humano pode fazer planos. Não é errado você planejar, você pode fazer muitos planos, mas a resposta certa, ela vem destinada do Senhor. É o Senhor que dá a resposta certa. E ele acrescenta dizendo algo que eu acho fantástico quando se trata de fazer o que nós queremos no nosso coração. Ele diz assim: porque aos nossos olhos todos os caminhos são puros. Isso aqui me lembra muito em velório, meus irmãos. Às vezes a gente faz velório, participa disso, né? Que a pessoa que morreu, ela sempre era muito boa, né? Sempre a fala, era uma pessoa tão boa. Mas Provérbios está dizendo assim, que aos nossos olhos todos os caminhos são puros. E talvez se a gente olhar para dentro de nós hoje e falar: não, até que eu sou bonzinho, né, Murilo? Até que alguma coisa eu tenho de bom. Mas o Senhor sonda o nosso espírito. Provérbios está dizendo assim: por mais que aos nossos olhos pareça tudo bem, o Senhor que sabe de fato a nossa necessidade. E de fato nós pensamos em muitas coisas, mas nós devemos sempre avaliar para que isso não cause mal ao nosso coração. Por isso eu quero que você pense agora, né? Quero que você pense no que você tem pensado nos últimos dias. Ou melhor, qual é a motivação daquilo que você pensa? Qual é a motivação? O porquê que você fica maquinando coisas na cabeça? O porquê que você pensa em inúmeras coisas? Qual é o motivo? Para onde estão indo os teus pensamentos? Colossenses nos dá um relato muito interessante quando diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Meus irmãos, muitas vezes o nosso coração perece. Muitas vezes nós sentimos inúmeros sentimentos em nosso coração contrários ao que Deus tem para nós por um motivo, porque nós não vigiamos o nosso pensamento. E nós não pensamos, como Paulo está dizendo, naquilo que é do alto. Por isso que nós encontramos muito coração ferido, muita alma amargurada, muita coisa, porque nós pensamos naquilo que é terreno e nós não destinamos os nossos pensamentos aonde o Senhor quer que a gente leve os nossos pensamentos. Pensem naquilo que é do alto, porque vocês foram ressuscitados por Cristo. Então pensem naquilo que provém dele. Eu estava lendo um pouco sobre essa questão de pensamentos, e de acordo com um estudo feito na Universidade do Sul da Califórnia, eles chegaram a uma conclusão. Isso não é só lá, tem vários estudos científicos e artigos sobre isso, que nós temos em média de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Pare e pense comigo, são 70 mil pensamentos por dia. Eu até falei, Caí, você que estudou psicologia, é isso mesmo? Ele falou, é isso mesmo, porque a gente pensa o tempo todo. Então é como se fosse mais ou menos 3 mil por hora e mais ou menos 50 pensamentos por minuto. Então só nesse culto você vai pensar mais ou menos umas 6 mil pensamentos distintos. Qualquer coisa que vem na tua cabeça, isso é um pensamento. Mas sabe o que eu achei mais interessante desse artigo? Que essas mesmas pessoas que chegaram a essa conclusão, estudando a mente humana, pessoas que têm clareza sobre o estudo, que sabem o que estão fazendo, eles disseram que de 80% a 90% desses pensamentos, eles são inúteis. Ele só passa na nossa cabeça e vai embora, não tem sentido nenhum na maioria das vezes. Eu quero que você pense comigo o quanto o teu pensamento influencia o teu coração. Pense muito bem nisso. Nós vivemos em um tempo hoje que muitos corações estão corrompidos, muitas pessoas não se falam, se odeiam, porque norteiam a sua vida naquilo que elas pensam. E na verdade, se a gente for olhar para a nossa condição humana, aquilo que nós pensamos, na maioria das vezes é inútil, ou até pode ferir o próximo, ou pode ferir quem está do nosso lado, porque nós somos corrompidos. A Bíblia é muito clara em dizer que a nossa natureza humana, ela é completamente corrompida. E quantas vezes nós temos um coração machucado, nós pensamos algo de alguém, mas nem era aquilo na verdade. Eu não sei se já passou por alguma circunstância que você pensa alguma coisa e você chega e fala com a pessoa, meu irmão, eu estava pensando naquilo lá, acho que você ficou chateado comigo, a pessoa olha para você e fala, claro que não, nem passou isso na minha cabeça. Mas a nossa cabeça cria um monte de coisa o tempo todo. Mas cuidado, porque isso pode influenciar diretamente o teu coração. Portanto, firme o teu pensamento nas coisas que vêm do alto e observe aquilo que vem do Senhor. Observe a palavra, se relacione com ela, porque só assim nós teremos os nossos pensamentos transformados. Paulo vai dizer assim, renove a mente de vocês, tenham uma mente renovada.
Não sigam o padrão desse século, mas transformem a mente de vocês. Os pensamentos, onde a gente maquina um monte de coisa, precisa ser tocado e transformado pelo Senhor. Se você quer ter um coração puro e guardado do mal, observe os seus pensamentos o tempo todo. Eu acho que a oração que eu mais faço na minha vida, essa é uma oração que eu acho que eu faço, nem sei quantas vezes eu faço por dia, um dia eu vou anotar para ver. Mas eu acho que a oração que eu mais faço na minha vida é a seguinte: Deus, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Eu, Mateus, né? Eu particularmente, um testemunho meu. O tempo todo, Deus, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Porque a minha mente, ela pensa um monte de coisa desnecessária todo momento. Porque na minha mente, às vezes eu lembro de coisas que eu vivi numa vida passada e automaticamente eu penso, Deus, por favor, tira esse pensamento, porque eu não quero ser mais essa pessoa. Eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Isso é algo que talvez possa funcionar com você, mas comigo funciona. Deus, tira isso da minha cabeça, por favor. Eu não sou mais essa pessoa, eu não penso mais dessa forma, eu tenho a mente renovada em Cristo, e eu digo isso para mim mesmo, e dizendo para o Senhor, Deus, por favor, transforma o meu pensamento. Isso faz com que a gente se conecte com o Senhor, e comece a colocar o nosso pensamento nas coisas que vêm do alto. É como se tudo que você fosse fazer, você pensasse primeiramente no Senhor que guia a tua vida. Guarde muito bem os teus pensamentos, porque o teu coração pode ser totalmente afetado por ele. E da mesma forma, na medida em que nós vamos pensando, algo é gerado dentro de nós, que é o sentimento. Então nós pensamos e algum sentimento vai ser gerado em relação àquele pensamento que nós temos. E para guardar o nosso coração, então, nós precisamos perguntar, o que nós temos pensado? Ou qual o propósito do nosso pensamento? E a próxima pergunta que eu quero que você faça e analise, é o que nós sentimos. O que você tem sentido no teu coração nos últimos dias? Talvez vamos um pouco mais perto, qual o sentimento do teu coração para vir para a igreja hoje? Qual o sentimento do teu coração? Qual a motivação dele? Para onde ele tem se inclinado? Quais são os seus sentimentos? Eu quero que você abra comigo em Provérbios 15, versículo de número 13. Ai, derrubei água. Tá tudo bem. Virou um negócio aqui. Provérbios 15, verso de número 13. Diz assim: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta da estupidez. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Esse texto mostra o quanto é precioso e necessário nós guardarmos o nosso coração. E o motivo o autor dá que os nossos sentimentos em nosso coração, ou seja, o nosso homem interior, ele vai se tornar exterior de alguma forma. Aquilo que nós sentimos dentro do nosso coração será evidente aos nossos olhos, será evidente na nossa face, será evidente quando as pessoas olharem para nós. Não é à toa que quando você conhece muito bem uma pessoa, você diz e chega assim, você não está bem hoje, né? Você conhecer bem uma pessoa, você vai saber, você não está legal, o que está acontecendo hoje? O que aconteceu com você? Porque a gente percebe no semblante, a gente percebe no olhar, o sentimento dessa pessoa que está sendo gerado dentro do coração, que o Provérbios está pedindo para a gente guardar ele. E ele traz as consequências, que ele diz assim, o coração alegre te deixa mais bonito, ele embeleza o rosto, né? O coração alegre embeleza o rosto. Aí ele diz, o coração triste abate o espírito, você fica batido, teu espírito fica batido, você fica mais fraco. E ele diz, o coração sábio, ele busca conhecimento. Isso é uma realidade. Aquilo que você sente tem o poder de direcionar as tuas horas, o seu dia e a sua vida de modo geral. E mais uma vez eu quero te perguntar nessa manhã, como que está o teu coração hoje? Qual sentimento tem dentro dele? Se pudesse descrever hoje, não precisa falar em voz alta, mas qual é o sentimento do teu coração hoje? Lembre, isso vai ser mostrado de uma forma externa àquilo que nós sentimos. Quando esse sentimento é algo bom, é legal e necessário, né? É bom que a gente sinta. Mas quando é o contrário, nós temos um problema enorme. Jeremias 17:9, ele diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente, presta atenção nisso, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Presta atenção de novo no que o profeta está dizendo, enganoso é o coração, ou seja, ele é enganoso,
Ele engana muitas vezes. Cuidado em seguir o teu coração, ele é enganoso. Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? O profeta diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, ao olharmos para a nossa natureza humana, eu quero que você pense na tua condição humana. Esqueça quem você é de fato. Esse fato que nós temos do pecado, a nossa natureza carnal, o que nós sentimos no nosso coração vai sempre pender para a corrupção. Sempre. Isso é a nossa carne, gritando todos os dias, como Paulo diz, existe uma guerra entre carne e espírito, e ela é infindável, ela nunca vai acabar até o dia que você morra. Mas a tua natureza, a minha natureza, a nossa natureza é totalmente pecaminosa. Diferente de muita gente que diz que nós somos pessoas boas, não, nós não somos pessoas boas. Nós fazemos atos de bondade porque o Senhor é bom. E nós seguimos ao Senhor, e quando o nosso coração se conecta com Ele, automaticamente a gente vai evidenciar isso para o nosso próximo. Mas se nós não temos um coração conectado no Senhor, nós vamos se inclinar para a corrupção o tempo todo. O nosso coração, ele quer a corrupção, ele quer o que não presta, ele quer a ganância, ele quer a soberba, ele quer a mentira, e ele quer planejar um monte de coisa, na maioria das vezes. Por isso que nós precisamos colocar diante de Deus e dizer assim: Deus, os meus sentimentos são do Senhor, cuida dos meus sentimentos, cuida do meu coração, cuida do que eu sinto em relação à minha pessoa, cuida do que eu sinto em relação à minha família, cuida do que eu sinto em relação ao próximo, cuida do que eu sinto em relação aos irmãos em Cristo, cuida dos meus sentimentos e purifica o meu coração, porque caso contrário, a minha vida e a tua vida será uma ruína. Quantas pessoas vivem um ciclo sem fim, de ódio, de falta de perdão, porque não entende a importância de guardar o seu coração e buscar as coisas lá do alto. Enquanto nós não guardarmos o nosso coração e os nossos sentimentos no Senhor, nós vamos viver uma vida de corrupção. Lembre muito bem do que nós lemos, que o coração alegre, ele te deixa mais bonito. Né? Uma outra versão vai dizer, ele aformoseia, ele deixa o rosto mais formoso. Você tem mais beleza, você sorri, você é feliz. Quando o teu coração está alegre. Porém, o coração triste é abatido, sofrido e machucado. Como que está o teu coração nessa manhã? Como estão os seus sentimentos nessa manhã? Meus irmãos, nós precisamos da misericórdia do Senhor, porque a gente, sem essa misericórdia, nós estamos completamente perdidos. Se não for a graça do Senhor, descrita em Efésios 2, que diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo morreu por nós, e pela graça nós somos salvos. E agora nós temos essa graça de Jesus, que nós olhamos para Ele e dizemos assim: Deus, existe um coração podre aqui dentro, existe pensamentos podres aqui dentro, mas eu entrego para o Senhor e digo assim: por favor, me purifica de tudo isso. Isso tem que ser uma oração, meus irmãos, diária na vida de um cristão. Não tem como a gente chegar diante de Deus, né? Tem muita gente que fala isso. Você tem que chegar diante de Deus entendendo a quem você está chegando e de que forma você está chegando, né? Porque às vezes nós temos a nossa oração de chegar para Deus e dizer: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Mas quantas vezes eu e você se colocamos diante de Deus, olhamos para nosso coração e dizemos assim: Deus, o que tem aqui dentro não vale nada, eu não presto, o que eu pensei foi errado, o que eu falei foi errado, o que eu estou sentindo é um sentimento contrário à tua verdade. Mas por favor, Senhor, me purifica de todo pecado. Qual foi a última vez que você se colocou diante de Deus e avaliou o teu coração de fato? Sem que a gente peça alguma coisa, mas que a gente olhe para a necessidade que nós temos dele, e não a necessidade que Deus tem de nós. Qual foi a última vez que nós nos colocamos diante do Senhor para avaliar de fato como está o nosso eu? E para a gente amarrar e encerrar tudo isso, para guardar o nosso coração, nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. A primeira pergunta é: o que eu tenho pensado? Vamos trazer para a primeira pessoa: o que eu tenho pensado? Qual é o objetivo, qual é o sentido, por quê de tudo isso? Porque isso que eu penso vai nortear outra coisa, que é o que eu tenho sentido no meu coração. E para encerrar e amarrar tudo isso, eu quero que você pergunte: a quem eu sirvo? A quem você serve? Quem eu sirvo? Quem o Mateus serve? Quem você, meu irmão, serve? Nesse último ponto eu quero te mostrar a importância de ter plena convicção de quem Deus é.
Porque infelizmente, meus irmãos, principalmente na atualidade, porque eu sempre falo isso aqui, inúmeras vezes eu falei, quando eu leio sobre a história da igreja, sobre gerações passadas, sobre os pais da igreja, sobre os profetas, sobre a igreja de Atos, eu olho e penso assim, talvez a gente não tenha percepção do tamanho que Deus é, como esses homens tinham. Talvez a gente não tenha percepção de devoção que esses homens na história da igreja tiveram. Porque parece que está se perdendo o sentido de quem Deus é. Nós estamos tratando Ele como a gente bem entende, a gente trata Ele como Ele bem quiser, como se Ele fosse mais um Deus qualquer. Mas eu quero que você entenda nessa manhã a proporção e o tamanho do Deus que nós estamos falando aqui. E o Deus que se faz presente aqui também. Para isso eu quero ler um texto com você, mas versículos distintos desse texto. Salmo 139, verso de número 1. Salmo 139, verso de número 1. Aqui o salmista Davi, ele está fazendo uma autoanálise muito bonita no Salmo 139, é um salmo que eu gosto muito, já até ministrei sobre ele uma vez. Salmo 139, 1, Davi diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Foi até cantada uma canção, hoje. Sabe quando eu me sento e quando eu me levanto, e de longe conhece os meus pensamentos. Esse texto no original quer dizer assim, de longe o Senhor conhece os propósitos, a intenção e a motivação daquilo que eu penso. Aí no versículo 24, dá uma olhadinha comigo lá na tua Bíblia, pula para o versículo 23, perdão. Davi diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi nesse salmo, ele nos mostra a profundidade de quem Deus é. E eu queria te perguntar nessa manhã, você tem noção da proporção do Deus que você serve? E se tem alguma coisa que é uma realidade, é que o Senhor nos conhece. Embora isso cause medo em muitas pessoas, de pensar que o Senhor, Ele me conhece, quando ninguém está vendo. Tem uma música que eu gosto muito, do Diego Natan, que ele fala, quem sou eu? Quem sou eu quando ninguém está a me olhar? Quem sou eu sem Ti? Para onde eu irei se a minha vida está em Ti? Quem é eu, Mateus? Como pessoa, não como pastor. Quem é você? Não na igreja, mas no íntimo. Um lugar que existe um Deus que te conhece. E eu gosto que Deus, ele apela sobre o conhecimento dele, que ele diz assim, na verdade eu não te conheço só no pensamento. Antes mesmo de te formar no ventre materno, ele fala para Jeremias, eu te conhecia. Em outros salmos ele vai dizer, de modo que você ainda era nem um embrião, eu já sabia quem você era. E todos os teus dias eu tinha contado, e todos os teus dias eu sabia. Você já parou para imaginar, meu irmão, a proporção do quanto Deus te conhece? A proporção do quanto Deus é onisciente, onipresente e onipotente. A proporção de quanto Ele é santo, a proporção de quanto Ele é puro, a proporção de quanto Ele é maravilhoso. Talvez a gente tenha perdido o sentido disso. Por isso que nós estamos com o coração muitas vezes completamente corrompidos. Se nós tivermos essa percepção e essa afirmação que o Senhor conhece o nosso coração de uma forma muito clara em nossa mente, nós daremos mais importância para os nossos sentimentos e para o nosso coração. Quando nós olhamos para Deus, um Deus puro, um Deus santo, um Deus sem pecado, um Deus que nos pastoreia todos os dias das nossas vidas, como o salmista diz, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele nos ama, nos conhece, talvez nós teremos o prazer de observar o nosso coração diariamente. Davi, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, ele acrescenta, e vê se há em mim algum caminho mau. E eu gosto de pensar nisso aqui, porque quem escreveu isso aqui foi Davi. Davi é um dos homens mais admiráveis da Bíblia. Davi, o livro de Atos vai relatar que Davi era homem segundo o coração de Deus, quando o pessoal está pregando na igreja primitiva. Davi, homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele estava tão ligado, que era muito parecido o coração dele. Não quer dizer que Davi não errou. Nós já falamos inúmeras vezes aqui sobre os erros de Davi. Acho que há 2 quarta-feiras atrás a gente falou sobre Davi. Um rapaz que adulterou, que cometeu homicídio, que fez um monte de coisa, mas depois escreve o Salmo 51 rasgando o coração diante de Deus, dizendo assim, Deus, por favor, eu não posso te perder. Por favor, não tira de mim a tua presença e não afasta de mim o teu espírito. Deus, eu pequei contra ti, na minha mão tem sangue. E Davi está rasgando o coração diante de Deus, em arrependimento. E eu te garanto que se nós fizermos essa oração, muitas coisas serão reveladas para nós. Se a gente olhar para o Senhor e orar como Davi disse assim, Senhor, sonda o meu coração e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau.
Se a gente tiver a disposição de orar isso para o Senhor, a gente tem que ter a disposição também de escutar aquilo que Ele vai falar para a gente. Eu me lembro que uma missionária, uma vez, ela pregando, e ela falou assim, muitas vezes nós queremos orar, e a gente ora por um mundo, a gente fica horas orando às vezes. Mas a gente não para um minuto para ouvir o que Deus tem para a nossa vida. A gente só quer falar, a gente esquece que o nosso relacionamento é uma via de mão dupla, eu falo e Ele me responde. Mas talvez a resposta dessa oração, talvez não, a resposta dessa oração não vai ser muito legal para a gente. Porque ela vai mostrar que a gente não é tão bom assim quando a gente olhar para o Senhor e dizer assim, Senhor, me conhece, vê se tem em mim algum caminho mau. É óbvio que tem em mim algum caminho mau. Mas esse Deus que conhece, que vai te mostrar o teu pecado, que vai me mostrar o meu pecado, que vai me mostrar as áreas que eu preciso mudar constantemente, é o mesmo Deus que estende perdão para mim todos os dias. O mesmo Deus que me confronta, é o mesmo Deus que me conforta. O mesmo Deus que diz para mim, olha para mim e diz assim, Mateus, a tua natureza, ela é pecaminosa. Independente do que você faça, existe pecado em você, Mateus. É o mesmo Deus que olha para mim e diz assim, Mateus, mas você também é meu filho, você é amado. Mas a gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa transitar entre essas duas coisas, de entender de fato a quem nós servimos. Deus está num nível que a gente não consegue chegar. Deus está num nível alto de santidade, o padrão dele é muito elevado. Portanto, diariamente, o Senhor nos oferece uma oportunidade de sermos melhores, de purificar e guardar o nosso coração, mas é necessário uma atitude nossa, de dizer, Deus, eu quero ter um coração transformado. Tem pessoas que vivem uma vida inteira sem querer transformar o coração. Ele pode passar a vida inteira na igreja, ele pode passar a vida inteira em todos os lugares, mas não tem a disponibilidade de olhar para Deus e falar, Deus, eu preciso de mudança. Eu preciso ser mudado pelo Senhor todos os dias da minha vida. Davi, ele sabe muito bem o seu lado humano, o seu coração corrupto, por isso ele recorre a um Deus santo e a um Deus que não tem pecado. Porque se Davi olhasse para ele estava perdido igual nós. Mas ele olha para alguém que sabe muito bem tratar pecado e curar os corações. E eu tenho certeza que quando eu e você entendemos a proporção do Deus que nós servimos, entender que nós não devemos servir a Deus de qualquer jeito, nós não devemos servir a Deus de qualquer forma, que Ele cobra excelência, que Ele cobra uma vida de oração, que Ele cobra uma vida devocional, que Ele cobra uma vida de santidade, que Ele cobra uma vida de mudança de vida, e que Ele vai me cobrar isso diariamente. Quando nós entendemos que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é amoroso, compassivo, o desejo de mudar o nosso coração vai arder cada vez mais. Ao olhar para Deus Santo, a gente vai querer ser cada vez mais parecido com Ele. Eu me lembro que antes de converter, eu era alguém que eu tinha um problema seríssimo no meu coração. Eu tinha um problema seríssimo no meu coração. Eu era esse cara que Provérbios diz que o coração triste, ele deixa o rosto fechado. Ele não conversa, ele não quer saber, ele não quer muito papo. Mas eu me lembro que na medida em que eu fui conhecendo o Senhor, isso é algo que o Senhor vai transformando diariamente na nossa vida. Não quer dizer que todos os dias Ele não olhe para mim e me aponte alguma coisa que eu preciso melhorar. Isso é diário na minha vida. Mas qual é a nossa disposição de querer ter o coração? Então eu quero terminar te dizendo algo. Guarde muito bem o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Ele que norteia quem você é. Ele que norteia o que você faz. Ele que norteia as tuas atitudes. Ele que norteia os teus sentimentos. É Ele que delibera todos os nossos sentimentos e atitudes diariamente. Então, para a gente encerrar, se tem algo hoje no teu coração que te incomoda, se tem algo hoje no teu coração que te machuca, entregue isso para o Senhor. E talvez a atitude não só de entregar isso para o Senhor, vai ter que ter uma atitude também prática da nossa parte, muitas vezes de fazer. Eu me lembro quantas vezes eu tive que olhar para o Senhor e falar assim, Deus, eu pequei contra Ti, mas eu também pequei contra o próximo. Aí eu tenho que ir conversar com o próximo. Então existem atitudes que serão cobradas de nós. Se tem algo no teu coração que você carrega há muitos anos, talvez, uma falta de perdão, um sentimento de alguém ruim, uma dor de algo que você olha e fala, não posso ver aquela pessoa, né? O crente diz assim, não posso ver aquela pessoa. Como assim, gente? Mas como assim? Se nós temos a mente de Cristo, nós conhecemos o Senhor, nós precisamos ter uma atitude diferente.
Se nós dizemos ser crentes, cristãos, cremos em Jesus, nós precisamos, o nosso padrão é outro para seguir. O Senhor que conhece o teu íntimo, Ele se faz presente aqui, Ele quer moldar o teu coração todos os dias da tua vida. E acima de tudo, ao entender a importância de guardar o coração, deixa o teu coração na mão de quem sabe pastorear de verdade. Deixa o teu coração na mão de quem sabe pastorear os teus pensamentos. Deixa o teu coração de alguém que sabe pastorear e cuidar dos teus sentimentos. Deixa que o Senhor pastoreie a tua vida todos os dias. Com tudo que deve guardar, meu irmão, guarda bem o teu coração, porque dele provém fontes de vida. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a guardar o nosso coração diariamente e que nós possamos ter o coração ligado no Senhor, a mente ligada no Senhor, entendendo a importância de quem esse Deus é para as nossas vidas. Eu quero que vocês fechem teus olhos e por um curto minuto antes de orar, eu quero que você olhe para dentro do teu coração. Se tem algo nele que nessa manhã talvez você precisa colocar diante do Senhor, talvez você precise dizer: Deus, eu não queria sentir isso, eu não queria pensar isso, eu não queria agir assim. Eu te convido a, por um curto período, colocar o teu coração diante de Deus em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos a necessidade que nós temos de caminhar contigo. Nós reconhecemos nessa manhã a necessidade que há em nosso coração de ter um Salvador, de ter alguém que norteia e cuida do nosso coração. E a minha oração é para que o Senhor guarde o nosso coração no Senhor nessa manhã, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame da Tua graça sobre as nossas vidas e que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, estar com o coração sempre perto do Senhor e buscando o Senhor todos os dias das nossas vidas, Pai. Transforma, que a gente seja cada vez mais parecido contigo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se colocar de pé. Então nós teremos agora a nossa bênção final. E em seguida, você que é membro dessa igreja, que é participante dessa igreja, desse corpo, e faz parte, eu te convido a ficar aqui, que nós teremos a nossa assembleia. Ela é um pouco mais extensa do que a gente teve esses dias, né? Porque ela vai deliberar também os próximos anos da igreja. Então você que é membro, eu conto com você, que você participe conosco. Eu quero terminar lendo um salmo que eu gosto muito, que eu sempre leio aqui, que é o Salmo 121, que ele nos diz assim: O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol e nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal e guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, e desde agora e para sempre. Perceba a palavra, o Senhor guardará. Ele quer guardar a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o amor de Deus e que as duas consolações do Espírito Santo reine hoje eternamente sobre a tua vida, sobre os teus pensamentos, sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua semana, em nome de Jesus. Ide em paz e que o Senhor te abençoe e tenha uma semana abençoada. Que bom que você ficou conosco até o final dessa live. Eu espero que você tenha sido abençoado pela vida da nossa igreja. Aqui embaixo estará o link de todas as nossas redes sociais, onde nós postamos todos os nossos eventos, informações e tudo que acontece na nossa igreja. Que o Senhor te abençoe e que a graça dele esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus.